Olá! O tema de uma série de videoaulas que estamos promovendo no Bahia Produtiva é produção de leite a pasto. E essa primeira aula, vamos falar de escolha da forrageira. Para isso, Suzane, nossa coordenadora técnica no Bahia Produtiva, foi a campo. Foi acompanhada do Bruno Azevedo, que é especialista nessa área e é também assistente territorial da CAR no território da Bacia do Rio Corrente. Suzane, como é que foi essa visita sua a uma propriedade aí, né, uma área de pastagem? Aproveito já antecipar o agradecimento ao Bruno pela disposição e ao secretário de Agricultura de Santa Maria da Vitória, Gustavo Lisboa, nosso parceiro de longa data no Bahia Produtiva, que que permitiu aí que a gente fizesse essa visita na área de pastagem, né, uma propriedade dele lá em Santa Maria. Suzane, como é que foi essa conversa com o Bruno? Oi, Sidney. Primeiro, gostaria de reforçar esse agradecimento tanto a Bruno quanto a Gustavo, e com certeza só veio enriquecer ainda mais a nossa videoaula. Então, hoje, pelo Bahia Produtiva, a gente está acompanhando 70 produtores aí que vão receber investimentos, né, através do programa, para estar implantando essas áreas aí do pastejo rotacionado, né, produção intensiva de pasto, para melhorar a bovinocultura de leite na região. Então, por isso esse tema se faz tão importante, né? A gente está trazendo ele aqui para essa produção de videoaulas. E assim, além desses produtores que vão receber esse investimento, a gente vê que esse manejo intensivo, né, de pasto para a produção de leite, ele tem sido crescente aqui na região. E isso se dá muito pelo fato da redução aí do custo de produção, né, do leite quando você trabalha com esse manejo. Se a gente for comparar a produção intensiva aí, de pasto com algum outro sistema, alguma outra produção de forragem, né, essa produção aí chega a ser 2 a 5 vezes mais barato, né, do que quando se trabalha com outro tipo de forragem, principalmente aí quando você vai trabalhar forrageira para cortar, para levar esse composto para o animal. Como o Bruno frisa bastante, né, o melhor cortador aí de pasto é a boca aí do animal. Então, aí já está uma das grandes vantagens de se trabalhar nessa produção intensiva de pasto e levar o animal direto aí para estar pastejando. Mas, assim, para que a gente obtenha bons resultados, né, tenha sucesso aí com a produção e que, de fato, venha só a somar, né, para o produtor, né, ele precisa seguir aí uma série de orientações. Então, se ele não fizer isso, possa ser que não venha a ter sucesso também aí com esse sistema. E aí, assim, uma das perguntas, né, que o produtor sempre faz: qual forragem ele está utilizando para implantar aí no sistema rotacionado? Qual a melhor pastagem? Qual a que produz mais nutrientes aí para o animal? Qual que produz maior volume de massa? E essa foi uma das primeiras perguntas que a gente fez para a Bruno. Então, você que está aí nos assistindo agora, eu gostaria que prestasse bastante atenção aí na orientação que o Bruno traz para a gente. É um tema muito importante, porque a espécie de capim de forrageira escolhida, ela vai influenciar para o resto da produção. Então, uma escolha errada, ela pode trazer prejuízos grandes. E uma escolha certa pode expressar todo o potencial de produção da forragem. Então, hoje, através de muitas pesquisas, hoje as pesquisas estão bem avançadas, e o produtor tem 2 parâmetros para escolher o tipo de capim que ele vai plantar. O primeiro é o clima, saber, ele tem que pesquisar, tem que ter orientação técnica sobre o clima, quantidade de chuva, frequência de chuva, distribuição da chuva e temperatura. E outro parâmetro muito importante também é o solo, certo? O solo, quando a gente não pode mudar essas 2 características do ambiente, temperatura e solo. Um solo raso,
quando ele tem uma pedra logo ali meio metro de profundidade, a gente não consegue tirar a pedra. Relevo alto também, com grandes relevos, a gente também não consegue diminuir esse relevo. Então a gente tem que procurar a espécie que se adeque a esse relevo e a esse solo raso. Solos com pouca drenagem também. Então esses são os dois parâmetros que a gente tem que levar em consideração para escolher a forragem. A maioria dos produtores costuma perguntar qual o capim bom para a vaca dar leite. Qual é o capim bom para a vaca dar carne? Isso não existe. Isso não existe. O que existe é manejo. Hoje se sabe que o capim, qualquer espécie forrageira, a maioria das espécies forrageiras, elas têm a mesma produção de massa, certo? A mesma produção de folha, se ela estiver no ambiente correto que proporcione ela desenvolver seu potencial de produção. Então, se a gente colocar um braquiária, um mombaça, um típico 85 e derem a eles as condições ideais para a produção, eles vão produzir a mesma quantidade. A produção é bem semelhante. Então, o produtor está muito ligado à escolha da espécie, pensando que tem capim que produz mais do que o outro. Isso não existe. O outro ponto também que o produtor peca muito é a questão do valor nutritivo, da qualidade da pastagem. Hoje se sabe também que a maioria das espécies forrageiras, elas são semelhantes no valor de proteína e energia. Então, não é uma característica da planta. Você não escolhe a planta pela produção ou pela quantidade de energia e proteína. Não são características da planta, são características do solo e do manejo. Então, um solo com baixa fertilidade, independente da espécie que for escolhida, ela vai ter pouco nível de proteína e de energia. Mas um solo bem fértil, com as condições ideais, independente da variedade que você plantar, que o produtor plantar, ela vai dar o seu potencial máximo de proteína e energia. E a proteína vai depender do nível de nitrogênio no solo. Então, tem muitas pesquisas também comparando os braquiárias, Mombaça, Tifton, Tanzânia, e que num ambiente de 23 graus, com umidade e temperatura ideal, o nível de proteína foram semelhantes entre eles. A indústria, sabendo que o produtor, na hora de escolher o tipo de capim, ele está muito ligado a essa questão do melhor capim, do que tem mais proteína, do que produz mais massa, ela sempre está fazendo muita propaganda de variedades novas, propaganda que são melhores do que as tradicionais. Mas o produtor, em conclusão, ele tem que pensar basicamente no solo e no clima. Essas são as duas características principais para o produtor escolher o tipo de capim. Na região central do país, onde nós temos bem definido as 4 estações, os capins tropicais, mombaça, os pânicos, braquiárias, o mombaça, Tanzânia, ele tem uma resistência menor a crescer no período mais frio. A temperatura chegou abaixo de 15 graus, eles param o crescimento. Então, no período de inverno, o capim vai diminuir a produção. Então, no caso da região central do país, o típico 85 é interessante, é mais interessante, porque ele é um capim subtropical que, em temperaturas mais baixas, até 11 graus, ele ainda tem uma produtividade boa.
A gente tem visto aqui na região muitos produtores fazendo já o cultivo, a implantação das áreas para passagem rotacionada aí, com o uso tanto da grama Tifton e muitas vezes também com o capim mombaça. No caso, por exemplo, da grama estrela africana, que é uma grama que já existe aqui há muitos anos, adapta bem também a região. Como que seria o uso dessa grama aí, quando a gente vai comparar ela com relação aí à capacidade de produção de massa e também ao seu potencial nutritivo, ao seu valor nutritivo? Como eu falei, o potencial de produção de massa e valor nutritivo não são características inerentes à planta, mas sim do manejo e do solo, fertilidade do solo. Então a grama estrela africana é uma grama que tem uma boa produção de massa forrageira, tem um valor nutritivo bom quando o solo está bem adubado, certo? Então o grande problema da grama estrela africana na região central, nessa região aqui do oeste da Bahia, é no inverno. Ela é uma forrageira tropical que quando chega no inverno, ela diminui muito a produção, por causa da baixa temperatura. Então, no caso, entre grama estrela africana e a Tifton 85, a Tifton 85 vai ter uma produção maior ao decorrer do ano, porque no inverno ela mantém a produção a baixas temperaturas. Temperaturas aí em média de 11, 12 graus. A gente está aqui numa área que é de Tifton, certo? Qual seria aí uma diferença marcante entre a Tifton 85 e a estrela africana? Bom, Suzy, é importante esse ponto que você comentou, porque o produtor ele costuma diferenciar a pastagem pela coloração, pela largura da folha, e a gente sabe que também essas características dependem da fertilidade do solo. Então, às vezes, uma grama estrela africana, a folha pode estar muito mais larga e muito mais verde do que um Tifton 85. E a melhor forma de distinguir as duas forrageiras, os dois tipos de capim, é pela raiz. O Tifton 85 tem uma batatinha, a gente chama de batata, um rizoma, que é um alargamento da raiz, e a estrela africana não tem, certo? Então esse alargamento dessa raiz é onde ela armazena reserva para no período frio ela não sofrer tanto com a falta de produção, com a baixa produtividade. A gente poderia ver isso aqui? Por exemplo, aqui nós temos do lado direito, na minha mão direita, uma muda de estrela africana e na mão esquerda, Tifton. Então a gente pode olhar pela estrutura da raiz que a Tifton tem um alargamento na raiz, que aqui é uma reserva, isso que não é terra, não sai, é a estrutura da raiz. E a estrela africana não tem essa estrutura. Então essa é a principal característica. A gente pode ver também a diferença aqui entre uma planta adubada, que é a Tifton 85, e uma planta sem adubação, com estrutura de folha muito menor, mais caule e folhas menos largas. Muito interessante, Suzane, que fica claro nessa conversa com o Bruno, é que tudo começa com o planejamento. Então, acho que a mensagem principal do nosso agricultor é que ele planeje, de fato, a implantação da sua área de pastagem, né? Você pode complementar sobre isso? Então, Sidney, é importante demais que o produtor tenha clareza do local da área, né? Porque esse local, quando o Bruno traz aquela questão do elemento do relevo, né? Do terreno que ele tem, como que é o relevo, né? É bastante inclinado, como que é isso? Então, assim, um dos primeiros fatores que vai ajudar aí o produtor a estar escolhendo posteriormente qual a forrageira que vai implantar.
A outra questão também é a condição do clima, né? Principalmente no aspecto da temperatura. Vai ter algumas variedades aí que no período mais frio não vai conseguir ter o mesmo desenvolvimento, né? Ela não vai conseguir se recuperar no mesmo prazo. Então, se tratando de manejo rotacionado, ou o produtor teria que ter uma área maior, né, ou também ter aí uma reserva estratégica de alimentos, que inclusive vai ser um dos temas que a gente também vai tratar na sequência aí de videoaulas. Mas, de modo geral, se o produtor tiver uma área e fizer aí a análise, né, de solo, que é essencial, a gente também vai tratar nas próximas videoaulas, porque assim é a base, escolher a área e conhecer como que está a fertilidade do seu solo. Então, a partir daí é que vai facilitar aí na escolha da forragem. Muito bem, nos vemos então na próxima aula. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.